Dentro de cada ser humano existem dois reis, dois movimentos, duas naturezas que disputam silenciosamente o trono interior. Esta batalha não se trava diante de multidões, não é registrada em livros nem anunciada por trombetas, mas molda destinos, corrige caminhos, desperta forças e revela fraquezas. É a batalha mais antiga do mundo, repetida desde os primeiros passos da humanidade, porque tudo o que se repete nas Escrituras é apenas o reflexo do que se repete no coração humano. E quando a Bíblia revela o surgimento de um primogênito e depois a ascensão de um segundo filho, ela não está apenas contando uma história de família, ela está mostrando a mecânica da alma, o drama interno que cada pessoa vive entre o impulso que nasce primeiro e a consciência que amadurece depois. O primeiro rei nasce cedo demais. Ele rompe, atravessa limites, ocupa espaço sem pedir permissão. Ele chega antes que a alma esteja pronta para recebê-lo. É como Caim, entregando a Deus aquilo que está à mão, não o que está no coração. Caim não é mau, ele é bruto. Ele age antes de compreender, sente antes de discernir, reage antes de respirar. Sua oferta revela exatamente isso. Não é fruto de reflexão, é fruto de impulso. E quando Abel oferece o melhor que tinha, Caim sente a dor de ser ultrapassado por algo que não entende. Nesse momento, o primeiro rei, dentro de cada pessoa, sente a ameaça daquilo que nasce depois, mas nasce melhor. E se não houver consciência, o impulso destrói o que deveria ser cultivado, assim como Caim destruiu Abel. O primeiro rei também se revela em Esaú, vermelho, peludo, impetuoso, símbolo da vida vivida pelos sentidos. Ele nasce com força, com vigor, com presença física, mas não com visão. Era caçador, homem do campo, guiado pelos instintos. Esaú trocou o futuro pela fome do presente. Entregou seu destino em troca do prato que saciava o agora. Dentro de nós, Esaú é aquela parte que não consegue esperar, que se rende ao prazer imediato, que acredita que a urgência sempre fala mais alto que a promessa. Ele representa o ser humano que vive sem considerar o amanhã, que se perde no calor do momento, que não sabe que existe algo maior do que a satisfação instantânea. Essa força nasce primeiro, mas não foi criada para governar. O primeiro rei aparece também como Ismael, o filho nascido da pressa, da ansiedade, do cálculo humano que tenta adiantar o tempo de Deus. Ismael não nasceu da promessa, nasceu do medo de esperar, do desejo de resolver, da tentativa humana de controlar aquilo que é divino. Ele cresce selvagem, em conflito, representando tudo aquilo que criamos quando reagimos, em vez de confiar, quando fabricamos respostas em vez de amadurecermos para recebê-las. Dentro de nós, Ismael aparece cada vez que tomamos decisões apressadas, cada vez que criamos realidades impulsivas que mais tarde se voltarão contra nós. Ele representa a força que nasce antes de estar pronta, a atitude que nasce antes da consciência. E a Manassés, o primogênito de José, cujo nome significa esquecimento. Ele simboliza o passado bruto, a memória não curada, a tentativa de apagar a dor sem transformá-la. Quando Jacó cruza as mãos e dá a bênção maior a Efraim, algo profundo é revelado. A bênção não segue a ordem natural, mas a ordem espiritual. A transformação é sempre mais valiosa que a origem, a frutificação mais preciosa que a herança. Dentro de cada pessoa, Manassés representa o que nasce primeiro, mas não tem profundidade. É aquilo que carregamos automaticamente, os padrões herdados, os instintos primários, as dores não trabalhadas. Ele surge cedo, mas seu reinado é fraco. Os irmãos de Davi também representam esse primeiro rei. Eram fortes, altos, impressionantes. Samuel, ao vê-los, acreditou que havia encontrado um ungido, mas Deus diz que o homem vê a aparência e o Senhor vê o coração. Estes irmãos representam o ego aparente, a força superficial, a imagem exterior que engana. Representam tudo aquilo que parece grandioso, mas não sustenta a verdade. Representam um impulso vestido de maturidade. Quando o primeiro rei governa, é essa aparência que domina a vida humana. Então, muito depois chega o segundo rei. Ele chega quando
o barulho interno diminui. Ele chega quando a vida já ensinou algumas lições. Ele chega quando a alma já sangrou o suficiente para compreender que força sem propósito é desperdício. Ele chega como Abel, oferecendo o melhor de si, não o mais rápido. Ele chega como Isaac, nascido no tempo perfeito, fruto da promessa e não da ansiedade. Ele chega como Jacó, que luta consigo mesmo, que reconhece sua sombra, que agarra o calcanhar de Esaú, porque sente que existe algo maior, que se transforma em Israel, porque enfrentou o próprio abismo. Ele chega como Efraim, símbolo da frutificação espiritual, aquele que representa o futuro transformado. Ele chega como Davi, ignorado pela família, esquecido no campo, mas com um coração que o mundo não percebe, um coração que só Deus enxerga. E chega como Salomão, o filho que não deveria ser rei, o filho que não veio primeiro, o filho que nasce depois da queda de Davi, depois da dor, depois do arrependimento, depois do aprendizado profundo. Salomão representa a sabedoria que só floresce quando o coração passou pela noite escura. Ele é o segundo rei por excelência, aquele que não nasceu da força, mas da compreensão. Quando Salomão assume o trono, ele não governa com espada, governa com discernimento. Ele não reina com violência, reina com entendimento. Ele não destrói o primeiro rei, ele o transforma. Esse segundo rei é a parte de você que cresce devagar, que não nasce pronta, que não grita, que não exige. Ele é a voz suave, que pede para você olhar novamente antes de reagir. É aqui que entra uma verdade profunda, muitas vezes esquecida. A palavra respeito vem do latim respectus, que significa olhar outra vez. Respeitar, portanto, não é aceitar, não é elogiar, não é se calar. Respeitar é olhar de novo, é ver além do impulso, é enxergar além da primeira reação. O segundo rei é aquele que olha outra vez, que vê de novo, que enxerga o que o primeiro rei não percebeu. Ele é a visão que revisita, que reconsidera, que vê o que estava escondido. E é isso que permite a transformação, porque ninguém muda o que não aprende a olhar novamente. Toda a vida humana é o duelo silencioso desses dois reis. O primeiro quer governar pela urgência, o segundo quer governar pela consciência. O primeiro quer usar o fogo para consumir, o segundo quer usar o fogo para iluminar. O primeiro diz agora, o segundo diz espera, o primeiro diz quero, o segundo diz entenda, o primeiro diz reaja, o segundo diz olhe outra vez. E esse olhar lento, profundo, repetido é o que transforma um ser humano. As escrituras mostram repetidas vezes que Deus abençoa o segundo, não porque rejeita o primeiro, mas porque o primeiro é apenas o início. O primeiro rei é a semente, o segundo rei é o fruto, o primeiro é o desejo bruto, o segundo é o desejo transformado. O primeiro chega rápido, o segundo chega certo. O primeiro nasce, o segundo reina. Quando você respira antes de agir, quando você transforma emoção em entendimento, quando você substitui a pressa pela visão, quando você olha uma segunda vez para aquilo que provocou sua ira, sua fome, seu medo ou seu desejo. Nesse exato segundo, o segundo rei, dentro de você, coloca suavemente a coroa sobre a cabeça. Ele governa não por força, mas por luz. Não por poder, mas por sabedoria. Não por urgência, mas por propósito. E quando esse rei governa, toda a sua vida se alinha. Suas relações se tornam mais verdadeiras, suas escolhas se tornam mais coerentes, suas ações se tornam mais profundas. O caos interno diminui, a clareza aumenta, o coração encontra direção. Porque embora o primeiro rei construa o desejo, é o segundo que constrói o destino. E quando o segundo rei finalmente senta no trono, o reino inteiro da sua alma se ilumina com a luz para a qual você foi criado.